Olá, seja bem-vindo. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 5% da população faz uso de algum tipo de droga lícita ou ilícita. No Brasil, isso representa 10 milhões de usuários. A maconha é a mais consumida. Para encontrar formas de tratamento e redução desses números, foi criado o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, 20 de fevereiro. Sobre esse tema, eu converso com a médica psiquiatra Luísa Polônio. Ela fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Luísa? Oi, Edi, tudo bem? E você? Eu estou bem. Muito obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco aqui no site da Revista Ampla. Por que as drogas são tão sedutoras? As drogas, né, acabam sendo tão sedutoras porque elas são uma fonte de prazer, né? Elas acabam fornecendo para o cérebro um prazer muito artificial, claro, mas que atua lá no mesmo centro de recompensa que a gente tem relacionado a outras atividades da nossa vida. Então é uma disponibilidade muito grande, né, de neurotransmissores do prazer que de fato podem, né, causar uma certa dependência, né? Então esse é o grande ponto, né? Ninguém usaria se fosse só ruim, mas de qualquer forma, né, claro que isso traz um prejuízo enorme a longo prazo, né? Que reações elas provocam no nosso cérebro? A questão do centro de recompensa cerebral, ele fica totalmente sensível, né, à substância química que causa dependência. Então, por exemplo, né, as substâncias psicoativas, né, as drogas, elas atuam de uma forma muito mais intensa do que as outras coisas que geram prazer na vida. Então, geralmente, assim, de 2 a 10 vezes mais intensa. Então, assim, atuando nesse centro de recompensa faz com que aquele cérebro consiga sentir muito prazer com a substância e com a droga e comece a deixar de sentir tanto prazer com as atividades e coisas que antes eram benéficas, né? A maioria das drogas atuam no circuito de dopamina, que também é um circuito relacionado ao prazer, especialmente nessa região do nosso centro de recompensa cerebral. O mesmo vale para as drogas lícitas como o álcool e o cigarro? Sim, sim, exatamente o mesmo mecanismo de ação mais amplo, né? Claro que tem receptores diferentes, mas sim, atuam no sistema de recompensa. O combate ao uso de drogas precisa ser uma política pública de saúde? Sem dúvida, né? É realmente um problema de saúde pública, né? E por essa razão tem que ser abordado, né, de uma forma mais ampla, né? O número de usuários de substâncias químicas realmente é um número assim extremamente expressivo, né? E esse número causa assim uma série de outros prejuízos sociais, né? Além de aumento do número de comorbidades, além do aumento do uso de leitos, né, de tratamentos gerais, né? Isso também tem um prejuízo social, né? Como até mesmo aumento de violência e tudo mais. Então, com certeza, é muito importante ter uma política pública de prevenção às drogas e de tratamento, né? Para que as pessoas que já têm o envolvimento e a dependência química possam, né, se tratar de forma adequada. E Luísa, nós temos tratamentos realmente eficazes contra as drogas? Cada droga, né, vai ter um plano de tratamento, né, e outro plano de tratamento envolve a avaliação mais global daquela pessoa. Muitas vezes o uso de substância, ele acontece devido a uma outra condição prévia, seja psiquiátrica ou clínica. Então, às vezes uma pessoa que tem um quadro clínico de dor crônica começa a usar alguma substância para tentar suprir ou suprimir, melhor dizendo, aquele sintoma, né? Por exemplo, uma pessoa que tem depressão também pode utilizar uma droga para tentar tratar aquele problema intuitivamente, né? Mas é claro que não é um tratamento, acaba sendo uma anestesia de um problema causando outro. Então, assim, além de ter as medicações específicas para tratar a síndrome de abstinência, a síndrome de dependência e as fissuras, né? Também vai ser importante fazer uma avaliação global para um tratamento das comorbidades, que às vezes poderiam existir já antes ou que podem estar acontecendo depois, tanto clínica quanto psiquiátricas.
A busca pela cura precisa ser uma decisão voluntária do usuário? Não, não precisa ser, né? Por quê? Porque como essas drogas acabam influenciando em várias funções do nosso cérebro, uma delas que fica prejudicada é a função do insight, né? Da própria autopercepção. Então, essa autopercepção muitas vezes está prejudicada. Então, aquela pessoa, por vezes, imagina que não tem um problema, que o problema é a crítica dos outros, que é um uso ainda adequado e, na maioria das vezes, não é. Né? Então, assim, se os familiares, amigos próximos, cônjuge, nota que esse uso é abusivo, que traz prejuízos sociais, profissionais e de saúde, é importante que alguém externo possa conversar com essa pessoa, além de oferecer ajuda e tratamento, né? E muitas vezes esse tratamento inicialmente ele não é tão voluntário assim, não é tão espontâneo, mas ter essa iniciativa de alguém próximo que realmente observe a necessidade daquela pessoa e tente achar necessidades que ela também note é muito importante, né? Muito importante realmente essa conversa aberta para que essa pessoa consiga começar a contemplar a possibilidade de um tratamento adequado. Luísa, e existem casos que a internação pode ser forçada? Existe sim a possibilidade de fazer internamento involuntários. Em quais situações, né? São as situações em que a pessoa apresenta algum tipo de risco ou para ela ou para as pessoas próximas. Então, situações em que a pessoa está dirigindo, se colocando em risco, está entrando em conflitos e brigas, situações que a pessoa está quase perdendo o emprego por conta de comportamentos inadequados, situações em que a pessoa, devido ao uso, né, de substância ou de algum outro transtorno mental, acaba tendo um comportamento violento, né, tanto contra ela mesma, quanto contra outras pessoas. Esse tipo de situação tem sim indicação de um internamento involuntário, né? Esse internamento involuntário, né, tem amparo legal, né? E um familiar, né, pode ficar responsável por esse internamento, né? A partir disso, né, durante o período de internamento, a pessoa não tem autorização para pedir a alta, né? Fica esse familiar responsável, e o objetivo desse tratamento é que a pessoa volte a si, né, se desintoxique daquela substância, possa ter a oportunidade de observar os prejuízos que ela tinha e também ter a oportunidade de fazer um tratamento adequado de todo o contexto, né? Tanto das condições comórbidas quanto das questões específicas da dependência, né? De que forma os medicamentos agem durante o tratamento? As medicações, né, elas têm uma função de conter os sintomas de abstinência, né? Porque muitas das substâncias, quando são paradas abruptamente, causam muitos sintomas físicos, por exemplo, tremor, sudorese, alteração de pressão arterial, alterações gastrointestinais e tudo mais, né? Então, as medicações têm uma função importante em conter esses sintomas. Por exemplo, no caso do álcool, a síndrome de abstinência pode causar até mesmo convulsões e até mesmo complicações neurológicas. Então, assim, esse cuidado e acompanhamento médico é fundamental. Então, fazer um tratamento repondo vitaminas específicas, fazendo a avaliação, né, de todo o exame de sangue completo e, além disso, também fazendo o uso das medicações para evitar essas complicações, é fundamental no tratamento da abstinência de todos os quadros de dependência química. Então, esse seria o primeiro passo de tratar a abstinência. O segundo passo também vai ser importante, alguma medicação que possa ajudar no tratamento da fissura, né, que é aquela vontade muito forte de consumir novamente a substância. Então, tem medicações que ajudam muito nesse aspecto, né? E num terceiro passo, né, também vai ser muito importante fazer o tratamento da síndrome de dependência em si. Então, por exemplo, aquilo que eu cheguei a citar em relação ao centro de recompensa, tem medicações que ajudam a estimular esse centro de recompensa não ficar tão ávido por o uso da substância e não sentir tanto prazer no uso da substância. Então, por exemplo, nesses quadros, mesmo que a pessoa
tenha um lapso, porque faz parte às vezes do tratamento ter vários lapsos, ela não tem o mesmo prazer que ela tinha antes, e isso vai fazendo um novo aprendizado, né? Então essa também é uma estratégia bem importante, assim como o tratamento das comorbidades, que é o que eu vejo que faz uma diferença imensa. Então assim, usando um exemplo, né? Uma pessoa que tem uma ansiedade muito forte, quando ela trata aquela ansiedade, né? E trata também a síndrome de abstinência e fissura, muitas vezes aquela pessoa deixa de sentir aquela necessidade o tempo todo de anestesiar aquele incômodo, né? Porque por que alguém precisa viver anestesiado, né? Por que alguém precisa viver, né, usando uma substância que deixa ela um pouco fora de si, né? Muito comum ter algum quadro seja de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma ansiedade muito forte, um quadro depressivo e até mesmo situações de traumas. Todos esses tratamentos, Luísa, precisam envolver profissionais de diversas áreas? O tratamento ele tem que ser multidisciplinar, né? Então essa equipe envolve, né, um acompanhamento clínico, né, um médico psiquiatra também, além disso, psicoterapeuta, terapia ocupacional, além disso também atividade física é uma das coisas que tem uma diferença importante no tratamento dessas pessoas, né? Tentar conseguir colocar na vida dessa pessoa um esporte é um fator importante de proteção, né? Especialmente esporte competitivo, então é uma coisa que faz uma diferença grande no tratamento. Então ter uma equipe completa, né, o mais completa possível para cada caso. Claro que é individualizado cada tratamento, mas poder reabilitar aquela pessoa para a vida, desenvolver novos gostos, né, novas atividades de prazer naquela vida daquela pessoa, né? Então, hoje em dia também um tipo de tratamento muito interessante é o acompanhamento terapêutico, né, onde um psicólogo especializado nessa área pode acompanhar o paciente em diversas atividades fora do consultório, o que também propicia uma série de descobertas, né, de redescobertas, porque essa pessoa vai ter que se reabilitar, né, a gostar de novas atividades, a ter novos meios sociais e assim por diante. Então, quanto mais completo o tratamento, né, pensando na realidade, na necessidade daquela pessoa, isso com certeza vai fazer uma diferença. Uma outra coisa que eu vejo que pode fazer uma diferença muito grande é fazer uma avaliação interessante sobre um teste vocacional. Por quê? Porque a pessoa que encontra um propósito profissional ou até mesmo voluntário, né, ela acaba se engajando em atividades que acabam sendo um fator de proteção para o uso daquela substância, né, para aquela desconexão que era aquele uso de substância. Então, ela se engajar, né, ter um propósito de vida faz uma diferença grande. E se a gente percebe que alguém próximo está se viciando, como que a gente pode ajudar? A primeira coisa é essa conversa aberta, né, de identificar os fatores, problemas, trazer as mudanças de comportamento que aquela pessoa está apresentando, explicar para essa pessoa e ter empatia, né, entendendo que é de fato um transtorno, né, e não algo muito pontual, porque às vezes algumas substâncias em alguns meios sociais são considerados aceitáveis, né? Então, de certa forma, né, a família ou as pessoas próximas, amigos, irem mostrando para essa pessoa o quanto aquele uso é problemático é uma das coisas mais importantes, né? E além de oferecer ajuda, né? De se disponibilizar em agendar um horário com um especialista, ir com a pessoa também para pontuar os problemas, porque a pessoa que não se percebe, mesmo indo numa consulta, muitas vezes ela não vai levar todas as questões, né? Não vai levar todos os problemas relacionados ao uso de substâncias, por exemplo. Então, o melhor papel é estar junto, né? E oferecer ajuda, mesmo que seja uma ajuda mais incisiva, né? Tipo, eu já marquei um horário para você, a gente vai juntos, porque eu quero que pelo menos você avalie o que tem de recurso e como a gente pode tratar essa situação. Luísa, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa Conversa Ampla.
Eu que agradeço o convite, Edi, foi ótimo falar sobre o assunto, né? E parabéns pela iniciativa de valorizar esse dia e conversar sobre esse problema, né, de saúde pública, como a gente conversou, que é tão importante, né? E tão alto o número de pessoas que sofrem dessa situação. Tá bom? Muito obrigada. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.